Se a moralidade dependesse de sentimentos ou experiências, ela mudaria como o vento. Mas e se existisse um princípio universal que orienta os seres racionais, em qualquer tempo ou lugar? Kant acreditava em todos que sim. E essa é a chave para entender sua filosofia moral pura. Você já parou para pensar no que realmente guia nossas decisões morais? Seriam nossos sentimentos? Ou talvez nossas experiências de vida? Para Kant, a moralidade é algo muito mais profundo, algo que transcende essas influências externas. Hoje, vamos explorar a fascinante ideia de uma filosofia moral pura, livre de elementos empíricos, como proposta pelo filósofo Immanuel Kant. A concepção de Kant sobre ética é revolucionária. Ele acreditava que as leis morais devem ser fundamentadas na razão pura, e não nas experiências ou sentimentos humanos. Essa abordagem nos leva a um sistema ético universal, aplicável a todos os seres racionais, e não apenas aos humanos. Mas o que isso significa na prática? E como ele chegou a essas conclusões? Vamos por partes. Para Kant, a moralidade não deve ser contaminada por elementos empíricos, como desejos ou sentimentos. Por quê? Porque esses elementos são variáveis e dependem das circunstâncias, o que compromete a universalidade das leis morais. A pureza da moral requer independência das influências externas. Kant argumenta que a moralidade deve ser fundamentada nos princípios da razão pura. Isso significa que ela deve surgir da estrutura lógica do pensamento, sem depender do mundo físico. As leis morais, segundo ele, têm necessidade absoluta e valem para todos os seres racionais, porque são baseadas no a priori, aquilo que podemos conhecer antes da experiência. O conceito de dever é central para a ética de Kant. Ele afirma que a única coisa boa sem limitações é a boa vontade, aquela que age por respeito à lei moral. Aqui, o valor de uma ação não está em suas consequências, mas no motivo que a inspira. Uma ação tem valor moral quando é realizada por dever, e não por interesse. Por exemplo, ajudar alguém em necessidade apenas para ganhar reconhecimento não tem valor moral, segundo Kant. Mas ajudar por dever, porque isso é o certo, é o que realmente importa. Um dos princípios mais conhecidos de Kant é o imperativo categórico. Ele diz: haja apenas segundo uma máxima que você possa querer que se torne uma lei universal. Pense assim: se todos agissem da mesma forma, o mundo seria um lugar melhor? Esse é o teste da moralidade segundo Kant. Se você considera mentir para benefício próprio, pergunte-se: e se todos mentissem, ainda faria sentido? É essa lógica que guia o imperativo categórico. Kant também enfatiza a autonomia da vontade. Isso significa que a vontade deve ser capaz de criar suas próprias leis, sem ser influenciada por desejos externos. A verdadeira liberdade é seguir a razão, e não as inclinações. A filosofia moral pura de Kant nos desafia a olhar além das circunstâncias e nos conectar com a razão universal. Não é apenas uma proposta ética, mas uma reflexão sobre o que significa ser humano. Ou, melhor, um ser racional. Se você quer entender mais sobre ética e filosofia, deixe seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, agir com respeito à lei moral é o que nos torna verdadeiramente livres. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Obrigado!